Será que para que a gente consiga resolver os nossos problemas, tendo mais clareza, tranquilidade, leveza, será que para isso a gente precisa de algum código secreto? Será que a gente precisa de algum truque de mágica? Será que a gente precisa descobrir alguma coisa da caixa preta? Ou será que a gente consegue fazer isso seguindo um passo a passo simples, porém muito eficaz, científico, para que a gente consiga resolver os nossos problemas? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje nesse vídeo com você. Fala pessoal, Márcia Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu espero que todo o conteúdo que você encontre por aqui agregue de maneira positiva em sua vida. E eu não sei se você de repente já passou por essa situação ou se você de repente já se sentiu assim também. Sabe aqueles momentos ou alguma fase da nossa vida que parece que tudo tá dando errado, que tem um monte de coisa para resolver, um monte de problema, parece que a nossa vida tá de cabeça para baixo, parece que nada tá funcionando e tá tudo acontecendo ali, tudo junto e misturado? Eu não sei se você já passou por isso, né? Se você já se sentiu assim, ou talvez você esteja passando por isso, ou esteja se sentindo assim. Eu, particularmente, na minha experiência, eu já passei muitas e muitas vezes por isso. E, inclusive, hoje eu não tenho mais não acontece com mais tanta frequência, né? Porque eu mudei de cidade. Mas eu me lembro que várias vezes, quando eu morava em Jundiaí, eu tinha alguns encontros com as minhas amigas. Esses encontros às vezes aconteciam semanalmente, às vezes no final de semana, mas a gente sempre tirava um dia ali pra gente poder conversar, cada uma contar um pouquinho como as coisas estavam caminhando, né? E teve muitas fases na minha vida que eu estava totalmente assim, surtada, estressada. E eu me lembro, e contando aqui, compartilhando com você, parece até como se fosse hoje. Eu me lembro que a gente sentava ali no barzinho, pedia uma porção, pedia um chopp e tal. E aí, Glau, como é que você tá? E eu falava, tô estressada, tá tudo acontecendo, tudo junto, tem um monte de coisa para eu resolver. E hoje, obviamente, eu tenho consciência, eu consigo compartilhar isso e dar esse exemplo. Mas eu tinha dificuldade quando elas perguntavam para mim, tá, conta então, o que está acontecendo? Eu tinha dificuldade de explicar. E eu, naquele momento, eu não tinha consciência, né? O que causava essa minha dificuldade. Então, assim, eu me lembro que eu normalmente generalizava. Então, eu falava assim, é tudo. E aí, eu contava um pouquinho de tudo, mas eu começava um assunto, não definia, não era objetiva, porque nem eu tinha compreensão de fato do que estava acontecendo. Aí eu já pulava pro outro, e aí ficava assim, simplesmente nessa generalização. É tudo. É problema no trabalho, é problema no relacionamento, não tenho tempo de fazer atividade física, não estou conseguindo ir para academia, e eu expressava isso apenas assim, realmente generalizando. À medida do tempo que eu comecei a buscar por desenvolvimento pessoal, que eu comecei a buscar por autoconhecimento, eu fui aprendendo algumas técnicas e algumas ferramentas, né? São diversas metodologias que a gente aprende dentro desse processo, porque autoconhecimento realmente é um processo. Eu utilizei diversas ferramentas e essa é a minha experiência que eu estou compartilhando aqui com você. Eu me sentia assim, às vezes preenchendo, né, alguma ferramenta de maneira automática, né, como se fosse mais uma obrigação de ter que utilizar uma ferramenta que talvez fosse facilitar a minha vida, mas às vezes eu sentia ali escrevendo no automático, eu não tomava muita consciência disso. E à medida que eu fui estudando, né, dentro desse processo, tem uma metodologia que ela é super simples, mas que faz muita diferença na minha vida e que eu utilizo até hoje, não só para soluções de problemas, mas em diversas outras áreas da minha vida. E essa ferramenta, apesar de sua simplicidade, essa é uma coisa que eu reforço aqui com vocês e que eu acredito que eu já tenha reforçado em outros vídeos também, para que a gente procure não julgar ou desprezar uma ferramenta simplesmente pela sua simplicidade. E essa ferramenta que eu quero compartilhar aqui com você hoje, ela é uma ferramenta de questionamento, né? Talvez muito conhecida, né, por muitos, não sei se você conhece, mas ela tem uma denominação de método socrático.
Então, esse método socrático, criado pelo próprio Sócrates, é uma ferramenta onde o intuito dela é te levar às suas verdades, ou seja, são perguntas, questões que você faz direcionadas a um problema específico, uma situação específica, são questões que você faz intencionadas, e à medida que você vai respondendo essas questões, você vai obtendo clareza, você vai obtendo respostas, e você percebe que essas respostas, elas não se tratam de respostas certas ou erradas, ou seja, não existe um julgamento, são as respostas que são as suas verdades. Com isso, você vai eliminando o julgamento, então você percebe que você começa a abrir caminhos que fazem sentido para você, perante as suas respostas, perante as suas verdades. Então, é um método extremamente simples, porém, ele é muito eficaz. E é justamente esse método que eu quero compartilhar aqui com você. Porque, à medida que você vai fazendo questionamentos, você vai se conectando aos pensamentos que estão associados ali, a maneira que você está enxergando uma situação, os pensamentos que você tem de acordo com aquela situação. E à medida que você vai respondendo, que é uma coisa que para mim é extremamente fantástico, às vezes a gente, inconscientemente, a gente não toma conta, né? A gente não percebe o quanto que a gente está identificado a um pensamento ou a uma determinada situação. À medida que a gente vai fazendo esses questionamentos, né, que a gente vai se auto-questionando, é como se a gente fosse se separando desse pensamento e dessa situação. Ou seja, eu percebo que eu não estou mais identificada com isso. Então, às vezes, quando a gente está no meio de uma situação turbulenta, de um problema, o que acontece, na maioria das vezes, é que a gente está muito identificado com aquele pensamento, com aquele problema, com aquela situação. À medida que a gente vai praticando esse exercício, né, esse questionamento socrático, que a gente vai fazendo essas questões, é como se a gente começasse a olhar em terceira pessoa. E isso ajuda muito a gente lidar melhor com os nossos pensamentos. Isso ajuda, como eu já disse, trazendo a clareza daquela situação, e você percebe que muitas crenças estão por trás disso. Então você vai se desapegando, se desamarrando de um monte de situação, e isso começa a abrir caminhos para você. E é justamente isso que eu vou mostrar para você aqui agora, porque no meio de tantos problemas, no meio de tantos pensamentos, procura observar. A nossa mente, ela está o tempo todo acelerada. A nossa mente, quando a gente pensa alguma coisa, ela já acelera, ela joga a gente lá para frente, ela coloca aquele turbilhão, é um monte de informação, é como se houvesse uma nuvem de informações aqui entre nós, e a nossa mente, ela é muito acelerada, porque até mesmo, às vezes a gente, com a nossa rotina, nós estamos acostumados com isso. Então, quando a gente começa a perceber, quando a gente vai fazendo esses questionamentos, a gente consegue identificar o quanto a nossa mente acelera, o tanto de pensamentos que a gente tem e que não necessariamente eles são verdadeiros. Só que enquanto a gente não toma consciência disso, pelo menos também para mim, na minha experiência, quando eu estava com algum problema, por exemplo, um problema no trabalho, e eu pensava naquela situação, e quando eu pensava, podia vir em formas de imagens, né, na minha mente, pode vir às vezes também em voz, né, você escuta alguém falando alguma coisa, a sua mente começa a te trazer um monte de informação, e aquilo em mim gerava o quê? Particularmente falando, meu coração, ele disparava quando eu pensava naquele problema que eu tinha naquele momento, meu coração disparava, eu começava a ficar irritada, eu começava a ficar estressada, aí às vezes eu tinha vontade de chorar, às vezes eu tinha vontade de fugir. Então assim, é um misto de sensações, de reações, de emoções, de sentimentos que dá na gente, que a gente sofre antecipadamente, e às vezes aquilo nem aconteceu, né? Às vezes aquilo nem vai acontecer, ou talvez tenha uma possibilidade de acontecer, só que a gente não está analisando. Ou seja, a gente sofre esse misto de reações, de sensações,
por algo que simplesmente a nossa mente está... Então eu costumo dizer que quando a gente não observa os nossos pensamentos, a nossa mente, ela tortura a gente, de verdade. Esse é o primeiro convite que eu deixo aqui para você. Observa quando você está pensando alguma coisa, principalmente quando for algo que não seja tão benéfico, né, que não seja positivo. Começa a observar o que esses pensamentos estão causando em vocês. Mas para a gente não estender aqui muito esse vídeo, eu vou compartilhar agora aqui na tela com você. Toda vez que você estiver passando por essa situação, ou seja, tem muitas coisas te incomodando, você está com a sensação que tem muitos problemas para você resolver, só que sua mente está aí te torturando, tem zilhões de informações aí, você não está conseguindo focar, você não está conseguindo resolver esses problemas, e eu tenho certeza que na maioria das vezes você quer sim resolver, e na verdade você quer resolver tudo de uma vez, só que é um misto de reações que você tem, que você não consegue resolver nenhuma coisa nem outra. Era o que acontecia comigo. Nesse misto de informações, essa conturbação toda, eu não resolvia nada de maneira eficaz, né? Ou às vezes começava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não finalizava, e eu não preciso nem terminar de concluir isso para você, né? Eu me estressava mais, eu ficava com muito mais raiva, batia uma tristeza, chorava, ou seja, minha situação só piorava. Então agora eu vou mostrar para você como que você pode aplicar esse passo a passo simples, buscando as suas verdades, encontrando a solução, clareza e leveza para você conseguir resolver os seus problemas. Então vamos lá. O primeiro passo para você executar é o seguinte: você vai descarregar seus problemas, ou seja, quais são as coisas que estão te incomodando? Tá? Quais são todas as coisas que estão te incomodando nesse momento? Quais são os seus problemas? Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui. Então, por exemplo, eu estou com um problema no trabalho. Então, você está passando por algum problema no seu trabalho. Você também está com problema no relacionamento, por exemplo, né? E você está com problema com dinheiro, por exemplo, tá? Só que aqui o que a gente fez? A gente só descarregou. Agora é importante que a gente diga o que está acontecendo, né? Então, tá com problema no trabalho, o que está acontecendo no trabalho? Olha, eu não estou me dando muito bem com o meu chefe. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, né? Estou com problemas de relacionamento com o meu chefe, supondo que seja esse o caso. Então, você chega lá no trabalho, então talvez você e seu chefe não estejam conversando muito bem, talvez você perceba, né, e sinta que ele está te pressionando mais que o normal, está pressionando mais você do que outros funcionários. E você vai fazer o mesmo mapeamento na questão do seu relacionamento e na questão com o seu dinheiro, certo? O que está acontecendo no relacionamento? Olha, eu não estou com tempo pro meu companheiro, para minha companheira, estou sentindo que ele está mais frio, que ele está mais distante, não estou conseguindo conversar com ele ou com ela. Você vai mapear também aqui. E com o dinheiro a mesma coisa. Olha, eu não estou conseguindo dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, eu estou com dificuldade de guardar dinheiro, de ganhar mais dinheiro, enfim, você vai colocar aqui também qual é o seu problema relacionado aos 3 temas que você mapeou. No exemplo aqui, eu estou colocando 3 temas. 3 temas, talvez no seu caso possam ser 2, 3, 4, 5. Então, descarrega e responda para você mesmo, tá? Qual é o seu problema, o que é que está te incomodando e o que está acontecendo. Então, aqui, eu até esqueci de colocar, mas é importante, sabe? Você vai responder para você o que está acontecendo, certo?
Muito bem. Depois que você fez isso, para todos esses seus problemas, essas chateações, as coisas que estão te incomodando, você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Aqui no segundo passo, você vai colocar como você se sente em relação a cada um desses problemas ou incômodos que nós mapeamos em cima, tá? Então, vai pegando as etapas aí para que depois você consiga executar isso daqui. É importante que você entenda essa estrutura para você depois poder praticar. Então tá, agora nós já sabemos quais são os problemas, quais são as coisas que estão me incomodando. Na parte 2 agora você vai responder, tá bom, em relação ao seu trabalho, que você está com problema com o seu chefe, né, problema de relacionamento com o seu chefe. Seu chefe está te cobrando demais, você sente que isso está acontecendo só com você, não são com outras pessoas do seu setor. Como você se sente em relação a isso? Então, de repente, você pode colocar aqui, olha, eu estou me sentindo muito mal, muito chateada, ou estou me sentindo muito estressada, enfim. Você vai mapear como você se sente em relação a isso. Vai fazer o mapeamento, mesma coisa. Então, você vai mapear para o primeiro item que você descarregou, que você colocou, vai mapear para o terceiro. E depois você vai, para o terceiro não, vai mapear para o primeiro, para o segundo e para o terceiro item, e assim sucessivamente, de acordo aí com o seu cenário. Depois que você faz isso, você vai para o terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, você vai imaginar que você resolveu esse problema. Então, esse problema não existe mais, tá? A solução já foi dada, esse problema não existe. Quais problemas, Glaucio? Você vai validar isso passando por todos. Então, hipoteticamente, se você não tivesse esse problema no seu trabalho, né, com o relacionamento com o seu chefe, você se sentiria melhor? Ou como você se sentiria se você hipoteticamente não tivesse mais esse problema? Então você vai responder essa pergunta, certo? Hipoteticamente, se você não tivesse esse problema no relacionamento, você não está conseguindo se comunicar bem com seu parceiro, com a sua parceira, se você não tivesse esse problema, ou se ele já tivesse resolvido, como você se sentiria? E aí você vai responder. E aí de repente você pega e fala assim, olha, acho que eu não me sentiria tão bem não, acho que eu ficaria a mesma coisa. Então você vai respondendo essas perguntas. E você vem para o nosso último exemplo aqui, né? Tá, se você tivesse resolvido o seu problema com o dinheiro, se você não estivesse passando por essas dificuldades com o dinheiro, como é que você se sentiria melhor? E aí de repente pode ser que você fale assim, nossa, eu me sentiria muito bem, eu acho que eu ficaria bem mais aliviado. Então você percebe que quando você faz esse mapeamento, talvez a questão do dinheiro seja algo que esteja intensificando muito mais essas reações que você tem, que talvez possa ser de raiva, talvez de tristeza, de frustração, de ansiedade. À medida que você faz este exercício, será que faz sentido então para você, primeiramente, você focar aqui para que essas reações que você vem tendo diminuam aqui também? Então você percebe que quando a gente generaliza a situação, é porque a nossa mente está acelerada, a nossa mente está generalizando de acordo com N situações que a gente tem. Então a nossa mente ela processa de uma maneira muito rápida, então a gente fala, nada está funcionando, não está funcionando nada no meu trabalho, nossa, meu relacionamento não está legal, e cara, sem contar que eu estou com problema com dinheiro, tem todas essas coisas para resolver. Quando você faz essa análise, fica claro para você aqui que a importância de talvez você começar a focar aqui. Então agora você tem um direcionamento,
Você percebe que é o dinheiro que está te incomodando mais e que talvez esse incômodo também esteja levando essas sensações e reações para essas outras áreas aqui, que também seja um problema. Isso não significa, tá? Em hipótese alguma, não significa que o trabalho não seja um problema real, que o seu relacionamento não seja um problema real e que o problema com dinheiro não seja um problema real. Mas você percebe que quando você faz esse exercício, quando você faz esse auto-questionamento, você obtém clareza do que mais está intensificado, o que isso está te causando, como é que você se sente em relação a isso e como, hipoteticamente, se você tivesse resolvido algum desses problemas, como é que você se sentiria? Então, esse é o exercício. A partir do momento que você aplica isso, você começa a abrir caminhos. Agora você tem um direcionamento, uma direção, você sabe onde vai ser o teu foco. Dessa forma fica mais leve para você conseguir atuar sobre esse problema. Fez sentido para você o que eu compartilhei com você na tela agora? É muito importante que você entenda essa estrutura e que de fato você pratique. Por quê? Um dos exemplos que eu mencionei na hora que eu estava compartilhando a tela. A nossa mente, quando vem algum pensamento, ela vai processar de maneira muito rápida e aí vai começar a trazer um monte de pensamento para nós. Então, nesse primeiro momento, é muito importante que você escreva. Então, não significa toda vez eu vou ter que ficar escrevendo. À medida que você vai ganhando habilidade, você vai percebendo que quando vem um pensamento, e como você já tem a prática de fazer isso, de identificar quais são esses pensamentos e o que eles estão causando em você, você vai perceber que fica até engraçado, que você fala, nada a ver esse pensamento. Às vezes o negócio começa a ficar sarcástico, sabe? Mas, se você estiver iniciando agora, é muito importante que você escreva. Então, que você pegue essa estrutura que eu passei para você, vai colocando ali, descarrega seus problemas, escreve, quais são os meus problemas, descarrega lá. Depois você vai lá embaixo, como eu me sinto em relação a esses problemas. Escreve lá também. E depois, hipoteticamente, se eu tivesse resolvido alguns problemas ou se eu não tivesse com esses problemas, como é que eu iria me sentir? Vai lá e escreve também. Você vai ver que somente vai dar uma pausa, o negócio é interno, você vai ver que as respostas vão começar a sair. Esse questionamento socrático, ele é utilizado em diversas abordagens da psicologia, dentre uma delas a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que tem como foco ali te ajudar a lidar com seus pensamentos, trabalhar as suas crenças, e também é muito utilizado em diversos livros, ensinado também em diversos livros que são de grandes autores que são best-sellers, sabe? Então, eu até nos próximos vídeos vou começar a trazer um pouquinho o que esses autores ensinam em tópicos, em partes aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil o aprendizado também. Então, vocês conseguem perceber que não tem mágica, não tem código secreto, não tem nenhum truque aqui. É uma questão mesmo de, é sempre aquele olhar para dentro. Então, eu vejo que hoje o mundo parece que pede um pouco isso, As coisas têm que ser rápidas, é tudo para ontem. E às vezes a gente vai se apegando nas coisas que é ensinado aí fora. A gente tenta seguir um modelo ou uma velocidade que às vezes nem é nossa, nem é o nosso tempo. E às vezes pode ser isso que esteja acabando aí com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional. O mundo está acelerado e a gente esquece de olhar para as coisas básicas, Por isso que a gente fala, a resposta está aqui dentro. Então, eu vejo que muitas pessoas buscam resultados rápidos, tudo para ontem. Se você entrar aí aqui no Google e digitar como ganhar dinheiro, vai ter lá, nossa, um monte de métodos de como você ganha dinheiro em 2 dias, 2 horas, 24 horas, tem um monte de coisa. Então, assim, quer um método mais rápido e simples como esse? É o autoconhecimento. Invista em você. Quando você investe em você, você consegue todas as coisas. Sem o tem que. Tem que é algo que desgasta a saúde mental. Tem que fazer isso para você conseguir dinheiro, você tem que fazer isso para você conseguir saúde, você tem que fazer isso para você conseguir bons relacionamentos, você tem que fazer isso. Quando você faz algo, que está associado às suas verdades, você encontrou o caminho. Isso para mim
tem muito mais lógica e faz muito mais sentido. A gente vai encerrando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fui!